Graça e paz virtuosas. Eu sou Juliana e é com muita honra e muito prazer, para a glória de Deus, nós vamos estar ministrando a aula de mulher virtuosa e oração. Amém? Então, nada melhor do que começar essa aula em oração. Deus, nesse momento, eu oro a Ti, Senhor Jesus, colocando diante do Senhor essa aula, que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas, na direção, no governo, ó Pai, para que o Senhor venha ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, na vida dessas virtuosas, que o Senhor possa estar, ó Deus, abrindo os ouvidos espirituais, ó Pai amado, mulheres maduras, mulheres sábias que já edificam seus lares, mulheres, ó Deus, que estão aqui para serem acrescentadas no conhecimento do Senhor. Então, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Venha falar com elas, ó Deus, venha continuar falando ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu já disse, meu nome é Juliana, o nome do meu esposo é Ted, somos pastores há 19 anos, tivemos 4 filhos, uma morreu com 19 dias, tenho um enteado, Gabriel, que já veio no pacote, e também tenho mais 2 filhos, que é o Miguel e o Samuel, com 17 e também com 13 anos. E somos uma família que tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor. Há dias que são mais trabalhosos, claro, quem não tem, né? Mas o Senhor continua no governo da nossa família e nós temos frutificado para a honra e glória do nome dele. E hoje nós vamos estar entrando, né, no curso, de fato, Mulheres Virtuosas, e nós sempre começamos com a aula de Mulher Virtuosa e Oração. A oração é a base de todas as coisas, sem ela nós não vamos a lugar nenhum. Então, nada melhor que começar com a aula de oração, amém? Falando um pouquinho do curso, eu, a pastora Patrícia, juntamente com a Érica, estamos aí juntamente com a Andréa Ferraz, coordenando, né? Coordenamos algumas turmas e o Senhor tem nos levantado para continuar levando o ID dele de alguma forma. A Andréa na direção desse curso, né? Eu sou muito grata a Deus pela vida dela, porque o Senhor a usou, tem usado, vai continuar usando, né, na instrumentalidade do poder dele, para que ela venha continuar falando aos nossos corações, trazendo muito conhecimento, trazendo muita sabedoria, que é o que ela tem feito até aqui. Que o Senhor continue te abençoando, amém? E eu louvo a Deus pela vida de cada uma que tem se proposto a entrar nesse desafio. É verdade, é um desafio, não tem sido dias fáceis desde quando surgiu a possibilidade de abrir essa turma. Então, que o Senhor possa estar realmente te abençoando e que você se sinta assim, abençoada, porque você já está debaixo de oração há alguns meses. Acredito que desde janeiro. Então, nós temos aí alguns meses de jejum e oração pela vida de vocês. Então, desde já sintam-se abençoadas. Amém? Então, vamos lá. Mulher virtuosa e oração. Vamos em Jeremias 33, 3, que diz assim a palavra do Senhor a nós. Clama a mim, e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É interessante quando eu leio essa última frase, que diz, coisas grandes e firmes que não sabes. Porque o que nós pedimos ao Senhor são metas atingíveis. Né? Mesmo que a gente fala assim, Senhor, eu estou orando a Ti, confiando no Senhor, porque eu não posso realizar, mas o Senhor pode, o Senhor é o Deus do impossível e tal, só que a gente ainda consegue enxergar a possível bênção. Só que o que Deus tem preparado para nós, quando nós oramos e clamamos, confiamos, né, depositamos de fato as nossas vidas diante dele em oração, ele diz aqui em Jeremias que coisas grandes e firmes que ainda nós nem podemos imaginar. Nós não sabemos o que está por vir. Então, essa aula de oração é realmente sobre isso. Amém? Quando eu me lanço e me posiciono em direção ao que Deus me diz,
e obedeço a sua palavra, assumindo os riscos da fé. Vejo o cumprimento da promessa. Eu quero semear na minha vida mais obediência, mais comunhão, mais tempo a sós com Deus. E é sobre isso. Nós temos que entender que a oração não é somente um diálogo, não é somente um momento de petição ou de agradecimento. O período de oração, ela é muito mais do que isso. Quando você ora, você está sendo obediente ao Senhor. Porque aí você já vai entrando no crivo da palavra de Deus, né? Clama a mim, clama a mim. E aí você entra num período de obediência. Então é muito mais do que somente falar com o papai. Amém? Olha que lindo. E é mais comunhão. Por quê? Porque você vai passando um tempo com ele, assim como você passa um tempo com alguém e você vai ficando mais íntimo e mais íntimo e mais íntimo. E é assim com o Senhor. Todos os dias, quando nós entramos aí no nosso período de devocional, um período produtivo com o Senhor, nós vamos criando uma certa intimidade e ganhando mais tempo a sós com Deus. Que honra, né? Ganhar esse tempinho a sós com Deus é um privilégio muito grande. E nós temos. Nós aproveitamos pouco, porque nossos dias são corridos, porque eu tenho filhos, porque eu tenho netos, porque a faculdade, porque o serviço de casa, porque o trabalho. Então, assim, nós temos esse privilégio e não usamos. Mas se o médico disser assim, você precisa fazer uma fisioterapia, você vai parar a sua vida e vai marcar aquele horário ali para que você pare de sentir dor. Não vai? E muitas outras coisas, né? Foi só o exemplo que veio na minha cabeça aqui agora. Então, que o Senhor possa te ajudar a arrumar esse tempo, porque eu creio, em nome de Jesus, que você vai passar a ter um tempo de qualidade com o Senhor, sem que o Senhor te paralise, sem que Ele permita, de alguma forma. Às vezes nós não entendemos o porquê nós estamos afastados de certas pessoas, afastado do trabalho, afastado de algumas situações. Às vezes Deus só quer que você tenha esse tempo de qualidade com Ele. Amém? E isso precisa ser muito mais do que um tempo de qualidade, precisa ser uma constância em nossas vidas, que é o nosso maior desafio, é ser constante no período de oração com Deus, no tempo de qualidade com Deus. Podemos compartilhar uma oração de uma mulher na Bíblia que chamou atenção por seu sentimento tão profundo ao falar com o Pai. Ana pede a Deus um filho. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando, ela a orar perante o Senhor, ele observou sua boca, porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramarei a minha alma perante o Senhor. E isso aqui é tremendo para mim. Por quê? Porque ela já tinha entendido o caminho que ela precisava percorrer. Eu creio que Ana já orava. Eu creio que Ana já pedia a Deus, já apresentava ali a necessidade dela para o Senhor. Mas Ana resolveu ter um tempo de qualidade com o Senhor. E o que nós precisamos entender com Ana é: não permita que ninguém te humilhe, sabe? Humilhe-se a si mesmo. Quando nós nos humilhamos aos pés do Senhor, nós chegamos ao coração de papai. Nós não precisamos que ninguém venha nos humilhar e que você também não precise humilhar a ninguém. Agora, humilhe-se a si mesmo perante o Senhor e você vai ver o que vai acontecer. Que escola Ana deixou para nós. Que aprendizado. Porque ela fez a diferença nesse tempo de qualidade com o Senhor.
ela fez a diferença, ela confiou cegamente em Deus e Deus a abençoou para a glória de Deus. Mulher virtuosa, o que é a oração? Todos nós já sabemos o que é oração, né? Orar é simplesmente falar com Deus. Nos Salmos encontramos muitas orações do rei Davi. Ó Deus, ouve minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Em ti, força minha esperarei, pois Deus é o meu refúgio. Aleluias. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam aqueles que me odeiam e sejam envergonhados, porque haveres tu, Senhor, ajuntado e confortado. Então nós já sabemos o que devemos fazer relacionado à oração. Mas o que eu venho nessa aula sobre mulher virtuosa e oração é vir com esse diferencial, com esse tempo de qualidade, com essa batendo um martelo, sabe? Batendo um martelo relacionado à oração. Por quê? Porque nós conseguimos tirar tempo para se nós acordamos 7 horas da manhã para ir trabalhar, nós temos que aprender a colocar ali para despertar 10 para 7, 20 para 7, acorda, vai devagar, no seu tempo, sem problemas. O que Deus precisa não é de números, não é de quantidade de tempo, é de um tempo de qualidade, seja 10 minutos, seja 20 minutos, e quem sabe esses minutos aí vão crescendo ao ponto de você conseguir os 10% do seu dia para Deus. Quem sabe aí 2 horas de oração, 2 horas e 40 de oração, né? Deus, ele sabe de todas as coisas e se você colocar diante dele, ele vai te honrar. Ele vai te honrar. É maravilhoso quando nós conseguimos ter esse tempo de qualidade com Deus. Não é tempo porque eu não tenho tempo, é tempo que nós fazemos. Porque quando nós temos tempo mesmo, nós não damos essa prioridade. Nós queremos dormir, descansar, lavar roupa, aproveitar que hoje eu estou em casa, eu vou fazer isso e aquilo, e o Senhor. Mas nós queremos alcançar bênçãos, né? Nós queremos ganhar almas para Jesus, né? Nós queremos ter poder para curar. Nós queremos ter poder para trazer o milagre em nome de Jesus. Mas nós não queremos ter esse tempo tão precioso diante do Senhor. Um dia eu comecei uma jornada teológica e eu estava trabalhando, estava com os meninos pequenos, e aí eu falei assim, professor, não tenho tempo de fazer esse trabalho. Ele falou, o que você faz de madrugada? E foi lá na minha alma, né? Eu falei, eu durmo de madrugada. Ele falou, então, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa entender que a gente precisa fazer o nosso tempo. E foi realmente uma chibatada, assim. Mas eu consegui aprender. E tudo que eu coloco diante do Senhor, não é tudo que Ele me responde, não é tudo que eu alcanço como bênção, mas eu consigo fazer o meu tempo. Porque é uma necessidade, eu preciso fazer o meu tempo. Independente de fazer o meu tempo por necessidade ou não, eu preciso ter esse tempo com Deus. Amém? Porque toda mulher virtuosa deve orar. A oração é uma ordem do Senhor. Orai sem cessar. É interessante falar isso, porque orar sem cessar. Nós fazemos isso, né? Nós estamos ali lavando uma louça e nós estamos orando. Nós estamos tomando banho e nós estamos orando. Nós estamos no trabalho e com pensamento no Senhor. Então, essa oração sem cessar, ela é óbvia nas nossas vidas. Nós precisamos manter ela mesmo. Mas o que esse curso vem batendo o martelo mais uma vez assim como você precisa almoçar, assim como você precisa tomar o seu banho diário, assim como você precisa escovar os seus dentes, é assim que você tem que ter o tempo com Deus. É dessa forma. Precisa fazer parte da sua vida, de todos os dias da sua vida. Amém? Como toda mulher virtuosa deve orar? Louvando a Deus com amor, nunca esquecendo de agradecer e engrandecer ao nosso Deus Pai. Na oração fazemos nossos pedidos, sempre com o coração puro e com fé. Ore sempre de joelhos, pois ao nome de Jesus, o do joelho deve se dobrar, todo joelho deve se dobrar. Sempre ore em nome de Jesus, pois este é o nome onde há poder.
Onde orar? O diálogo com Deus deve acontecer em todos os lugares possíveis, em casa, na igreja, na rua, no quarto, cozinhando, no trabalho. Contudo, os momentos a sós com o Senhor são os principais. Não deixe de reservar um momento do seu dia para ficar a sós com o Senhor. Quando a mulher virtuosa deve orar? A todo instante, para não cair em tentação. A oração deve ser constante. É o que eu estava falando lá no começo. Manter a constância, que é o desafio, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. A gente nunca pode se julgar ser forte, né, contra o pecado. A verdade é que devemos fugir da aparência do mal. Porque o Senhor, Ele sabe, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe como é lá dentro de nós, lá no nosso íntimo. Ele nos conhece de fato, Ele sabe como nós somos, né? Às vezes nós também já sabemos como nós somos, mas o Senhor nos conhece muito mais profundo, né? A todo tempo, a todo instante para não desfalecer. Aleluia, glória a Deus. Que a vontade de Deus seja feita na vida de toda mulher virtuosa que ora. As orações devem ser feitas segundo a vontade e o caráter de Deus. Temos que estar no centro da vontade do Senhor. Assim como grandes homens, né? E grandes mulheres de Deus ali na palavra do Senhor. Para que a oração da mulher virtuosa seja eficaz, é preciso ser perseverante e estar no centro da vontade de Deus, mantendo nossas vestes alvas, não permitindo que falte o óleo do Espírito Santo em nossas vidas. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É interessante isso daqui, porque há muitos anos atrás, eu aprendi, né? Minha família aprendeu que muita oração, muito poder, né? Pouca oração, pouco poder. E é realmente assim. Só ajeitando aqui a forma que eu montei. Mas eu fico pensando assim. Quando nós temos desafios, sabe? Vou colocar essa palavra, desafios, ou até mesmo um gigante para nós derrubar em oração, nós temos duas opções. Ou nós enfrentamos ou nós recuamos. Mas quando nós estamos cheios de Deus, nós nem sequer tememos, porque nós sabemos quem é que vai na frente. Não é assim? Então, quando há um doente, nós não temos que temer, porque o Senhor é conosco, nós já estamos revestidos da glória de Deus, nós já estamos cheios do poder de Deus, nós já oramos, nós já buscamos a face do Senhor, nós temos intimidade com o nosso Pai. Então você pode ir sem medo, porque você está cheio do poder de Deus, porque orou da maneira certa, você teve tempo de qualidade com o Senhor. Você não precisa temer se o Senhor vai fazer ou não, porque independente disso, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você só precisa ir em nome do Senhor Jesus, você precisa avançar em nome do Senhor Jesus, você não precisa temer, porque todo tempo de qualidade é como se fosse bônus sobre a sua vida, como o poder de Deus sobre a sua vida. Então, se há algum doente, ore. Se há pessoas precisando de um milagre, ore. Se há pessoas precisando de salvação, ore. Você está com poder para isso, porque você já entendeu, você já aprendeu que você precisa ter essa vida de oração, se enchendo desse poder, sabe, em oração. Então, que o Senhor possa te usar desta maneira, que o Senhor possa te usar dessa forma, com poder, com autoridade, porque você tem feito aquilo que precisa ser feito, que é a oração, que é essa intimidade, que é essa constância de oração,
né? Nessa busca incessante diante de Deus. Então, se há alguém necessitado, ore, não tema, Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Por que a mulher virtuosa deve orar? A mulher virtuosa deve orar por todos que estão ao seu redor, sua família, seus irmãos, sua família pastoral, seus vizinhos, campanhas e como Jesus ensinou, por aqueles que a perseguem. Esse aqui é um senhor desafio, né? Porque orar pelos nossos inimigos não é fácil. Não é fácil. Um pequeno testemunho, né? Ai, Deus é bom. E, né, como pastora, a gente sabe que passa por várias situações. E uma situação que eu passei foi uma mulher que era da nossa igreja e ela era uma bênção, ela ganhava muitas almas para Jesus e nós fazíamos muitas visitas. Foi um período muito frutífero, muito abençoado. E aí estava para acontecer um jantar de casais e nós levantamos uma rifa para poder levantar esse dinheiro e conseguir ali um valor onde pudesse ser cobrado bem pouquinho dos casais para que todos pudessem participar. E ela ofertou uma bolsa de marca. Só que ela era o tipo de mulher que ela queria estar envolvida em tudo dentro da igreja, em tudo. Então, se eu colocasse alguma outra pessoa para fazer, dava alguma outra menção, não, ela queria tomar a frente. Então, ela era esse tipo de pessoa. E aí eu levantei um casal para poder me ajudar na organização do evento. Essa mulher ficou muito chateada, ficou falando de mim e chamou o pastor, meu esposo, e falou com meu esposo, falou mal de mim. Como que eu posso fazer isso com ela, sendo que ela que ganha as vidas tudo para Jesus e não sei o quê, como se fosse delas, né? Oh, meu Deus, como se fosse dela. Então, que aconteceu? Ela me ligou e me pediu a bolsa. Eu quero a minha bolsa de volta. Eu não vou fazer a rifa mais dessa bolsa e tal. E aí eu fiquei muito chateada e fui falar com meu esposo. Eu falei, eu não quero saber dessa mulher mais, essa mulher é doida e tal. E ele falou assim, olha, a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Eu falei, não quero orar por essa mulher, ela fez isso e aquilo e tal, e agora, eu já tinha vendido muitas rifas, eu não vou ter condição de comprar uma bolsa de marca. Enfim, né? O tempo passou, uma irmã da igreja abençoou com uma outra bolsa, ela tinha uma loja, graças a Deus, não era uma bolsa de marca original, mas eu expliquei né, para as pessoas que estavam ali vendendo e para quem ganhou também. E foi muito compreensível, graças a Deus. E os anos passaram, nunca mais eu vi essa mulher, não sei quantos anos passou, 4 ou 5 anos. E um dia, a Andréia Ferraz me chamou para ministrar numa igreja lá onde eu morava. E ela falou assim, Ju, vão comigo, é perto da sua casa. Eu falei, vamos. E quem estava lá nessa igreja? Essa mulher. E aí eu fiquei tremendo toda, eu falei, meu Deus, eu não quero encontrar com essa mulher, eu não quero, ela é muito problemática e eu não quero. E a Andréia pregou sobre perdão. Irmãos, é forte. A gente passa por vários desafios e orar pelos nossos inimigos é um desafio muito grande. Contudo, eu vejo a mão do Senhor, porque na hora certa o Senhor o Senhor aprove ali a restauração, né, do nosso momento e do nosso relacionamento e tal. E aí a Andréia me chamou no final da pregação dela para me falar alguma coisa sobre o curso de Mulher Virtuosa. E aí eu fui falar, mas antes de falar, eu falei que eu precisava pedir perdão a uma pessoa, eu fui pedir perdão para ela já veio falando em mistério, e foi aquela coisa linda que vocês sabem que Deus é capaz de fazer. Mas quando chega nessa parte de orar pelos nossos inimigos, nós encontramos ali uma certa barreira, porque realmente não é fácil. Você orar por um pedófilo
alguém que mexeu com um filho seu, você orar por alguém que te maltratou de alguma forma, te chateou, te magoou, que fez algum mal para sua mãe, né, para o seu irmão. Então, essas coisas colocam barreiras sobre as nossas vidas. Mas, quando nós passamos um tempo de qualidade com o papai, um tempo rotineiro ali, algo que faz parte de fato das nossas vidas, de todos os dias, diariamente, nós estamos tão cheios do poder de Deus, tão possuídos pela glória de Deus, que essas coisas não nos afligem, essas coisas não nos paralisam, essas coisas não entram em tamanha dificuldade para que possamos orar até mesmo pelos nossos inimigos. Então, entenda, o diferencial dessa aula, o diferencial do poder da oração no curso de Mulheres Virtuosas. Não é só uma falácia, tem que ser efetuado, tem que ser colocado em prática, tem que ser ali todos os dias, tem que ser diariamente. Nós precisamos disso. Outra coisa muito importante é que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, eu consegui plantar sobre a vida dessa mulher, oração. E o Senhor me atendeu e conseguiu mover e restaurar tudo. Nossa, de uma forma tão assim, tão brilhante, dentro da igreja, irmãs, dentro da igreja, sabe? Nos braços do Pai, no colo do Senhor, porque se acontecesse qualquer outra coisa, e se ela falasse não, né, qualquer coisa desse tipo, ou se eu fechasse o meu coração e falasse não, agora ela vai ter o castigo, também estou aqui na igreja e eu não vou pedir perdão. Então assim, o Senhor, ele faz infinitamente mais aquilo que pensamos ou imaginamos, ou coisas que nós não sabemos, como disse aqui em Jeremias 33:3. Coisas que nós nem conseguimos imaginar, porque eu nunca imaginei que eu iria encontrar essa mulher de novo dentro da igreja, até porque ela já tinha, né, ido para o mundo, já tinha feito uma arruaça, mas nesse dia ela estava dentro da igreja. Então, assim, o Senhor, ele é tremendo, 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 tremendo demais. Nós precisamos confiar mais nisso. Quando nós semeamos oração, nós vamos colher sempre intimidade com Deus. Sempre nós vamos colher intimidade com Deus. Então, semeie, continue cavando, cavando e semeando. Cave ali os buracos e coloque as sementes. Vai semeando, porque você vai colher intimidade com Deus. Amém? Agora uma pergunta, né? Que devemos fazer a nós mesmos. Como anda a sua vida de oração? É uma reflexãozinha aí para a gente poder pensar como anda a sua vida de oração, né? Se ainda tem falhado na sua maneira de orar, agora é tempo de recomeçar e fazer diferença através da oração. Deus, ele é um Deus de oportunidades. Ele é um Deus de oportunidade. Deus é lindo em tudo que ele faz. Então, se você começou planos de oração e parou, não conseguiu dar continuidade, não tem problema, comece de novo. Vai mais uma vez, você vai conseguir. Isso vai fazer parte da sua vida, da sua rotina de uma forma tão extraordinária. Você vai ser tão cheio do poder de Deus que isso vai ser tão tranquilo para você. Poder rejeitar algum compromisso. Não, nesse horário eu não posso, porque é meu horário com o papai. Que não vai te doer, não vai te fazer mal, não vai de alguma forma te paralisar. Pelo contrário, você vai conseguir caminhar, vai conseguir dar ali um jeitinho. Eu tenho algumas dicas aqui que eu achei interessante, porque mesmo que a gente já tenha feito algumas vezes, nós precisamos ali de ser guiados eternamente, não é assim? E eu sei que Deus, como bom pastor, ele nunca vai nos abandonar, ele nunca vai deixar de dar ali a direção como bom pastor. Então, algumas dicas defina um local e horário.
Não importa se é no quarto, se é na cozinha, se é dentro do carro, se é no seu quintal ou no seu quarto de guerra. Talvez você consiga ter aí um quarto de guerra. Ainda não consegui ter um quarto de guerra. Aqui onde eu moro é bem, bem pequenininho, mas eu creio que uma hora eu vou conseguir ter esse quarto de guerra. Ou se é em algum período, sabe? Algum período do seu dia, se é quando você acorda, se é quando você depois do almoço, se é. Mas não é um tempinho de oração rotineira, não é um tempinho de oração automática, sabe? Quando a gente acorda, ai, Senhor, muito obrigado por esse dia. Bom dia, Espírito Santo. Não é esse tipo de oração, é tempo de qualidade, sabe? Onde nós podemos ali ser verdadeiros com o Senhor. Porque muitas das vezes nós entramos em um automático, sabe? É aquela oração que é sempre feita da mesma maneira e vai virando, né? Somente rotina, não move o céu, nem muito menos a terra, né? Então, que o Senhor possa te dar essa coordenada, sabe? De você entender que você precisa ser verdadeiro com o Senhor. Senhor, hoje eu acordei, não acordei muito bem, tô com a cabeça pesada. Me ajuda nesse dia, Senhor, eu preciso ir trabalhar, que seja um dia abençoado. Prepara ali os clientes, prepare, né, aquela empresa, prepare o trânsito, Senhor Jesus. Seja verdadeiro com o Senhor. Todas as suas lutas que você passa durante o seu dia. Então você vai tendo ali um tempo de qualidade com Deus. Todos os dias, quando eu chego do trabalho, o meu esposo, os meus filhos, falam assim: ei, mãe, como é que foi seu dia? Aí eu falo: foi bem, foi tranquilo. Aí eles falam: não, mãe, como foi o seu dia? Teve algum cliente que te deixou chateado? Teve algum cliente que fez alguma ignorância com você? Aí eu começo a contar. Então, essa é a minha verdade, essa é a verdade do meu dia. É como ele foi. E é assim que nós temos que fazer com o Senhor, ser verdadeiros com o Senhor, contar os detalhes do nosso dia. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Ele consegue ver coisas que você ainda não está vendo, porque ele é detalhista. Deus muitas das vezes não derramou a bênção aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque ele está ajustando os detalhes. Então, presta atenção nos detalhes. Fique esperto com os detalhes. Amém? Seja verdadeiro com o Senhor e conta ali no mínimo detalhe. Eu me lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu tinha um diário. Ai, meu Deus. Faz muito tempo, né? Mas não faz mal, não tem problema. Talvez alguém mais aí teve também um diário. E eu chegava de noite, eu escrevia naquele diário: oi, olá, querido diário. Hoje eu acordei, eu escovei o dente, tomei o meu café, fui para a escola e depois eu cheguei, eu contava tudo pro diário, tudo, cada detalhe ali. E aí, depois que cresci, que fui para a igreja, parei de contar os detalhes, né, para a pessoa certa, porque eu estava contando pro diário. O que o diário poderia me dar de retorno? O que o diário poderia me dar de consolo? Que colo que o diário poderia me dar? Que são benefícios que nós temos com o papai, certo? Então, conte os detalhes para o Senhor. Seja verdadeiro com Deus. Amém? Então, defina um local e um horário. Defina razões para orar. Faça um planejamento ali. Senhor, eu preciso orar pela minha família, sim, pelo meu trabalho, sim, pelo meu ministério, sim, e muitas outras coisas, né? Nós temos objetivos a alcançar, nós temos metas a atingir, nós temos casa para comprar, nós temos. Eu quero falar novas línguas, Senhor. Então, defina razões. Eu quero ter poder, Senhor, procurar cadeirantes, que eles venham andar, que o surdo venha ouvir, que o cego venha enxergar, que o mudo venha falar. Então, defina razões para que você venha orar. Faça um devocional completo, junta todas essas coisas e coloca ali no seu plano de oração. Eu tô falando assim, começa com 10 minutinhos, mas daqui a pouco 10 minutos vai ficar pouco, porque você tem
uma bagagem de intimidade com Deus, e 10 minutos é pouco demais, não é assim? Então, faça um devocional completo, junta tudo que você precisa e coloca diante do Senhor. E também pare para ouvir, né? Quando você falar, pare também para ouvir. Já disse, determine um lugar, né? Que esse seja o seu cantinho de oração e que seja todos os dias, que seja de preferência no mesmo horário, que seja ali um tempo. Não precisa, é 10 minutos, contando 9h59, 10 minutos, pronto. Não faça isso não, deixa as coisas fluir, coloca um louvor. Eu costumo dizer que quando eu ia para oração na madrugada lá na minha igreja, lá no Brasil, eu passava 10 minutos, quando eu chegava na igreja, eu passava 10 minutos de joelho e não falava nada, não falava nada. E eu só pensava assim, Senhor, em sinal de reverência, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou me prostrando diante de ti, Senhor. Eu só ficava assim, sabe? Eu não queria falar nada, não queria falar nada. Eu passava ali uns 10 minutinhos em sinal de reverência diante do Senhor. Então, quando você vai ver, você já está passando muito tempo ali com Deus e é maravilhoso. E começa agradecendo, seja grato diante do Senhor. Peça perdão, né, pelas suas falhas, porque algumas pessoas falam com a gente, você é muito isso, você é muito aquilo, e a gente acha que não é. Então, que o Senhor venha te mostrar, peça essas revelações para Deus, para que o Senhor venha tratar com você. Tudo em oração, tudo é em oração. O Senhor, Ele revela-se a nós. Então, peça isso a Deus. É interessante que se a gente esperar a vontade de orar, nós não vamos orar nunca. Então, ore sem vontade, ore sem desejo, só ore. Deu o seu horário, deu o seu momento ali com Deus. Só não deixe de ser sincero. Senhor, hoje eu realmente não queria parar para estar aqui. Me perdoe por isso. Mas eu tô aqui, Senhor. Eu quero insistir no Senhor, eu quero ter esse tempo com o Senhor, essa intimidade com o Senhor. Então seja sincero diante de Deus. Nós erramos, nós falhamos, então pedir perdão é essencial. Eu acho que um dos últimos passos é você pedir para Deus, sabe, aquilo que você quer ou aquilo que você planeja, algo que você sonha. Mas primeiro comece da maneira correta, tenha reverência, depois seja grato, né? Depois apresente aí as causas, principalmente do próximo, a necessidade do seu irmão, né? Porque é dando que se recebe. Nós vamos colher por aquilo que plantamos. Não tem outro caminho. Então plante coisas boas, semeie palavras proféticas sobre a vida do seu próximo, né? De alguém difícil do seu trabalho. Olha, Senhor, fulano é uma pessoa muito difícil, mas eu profetizo em nome de Jesus que será uma pessoa calma, uma pessoa que tenha sabedoria nas palavras, uma pessoa, né, que saiba conversar, que saiba lidar com os outros e tal. Então, assim, tudo nós podemos apresentar diante do Senhor. E até mesmo a questão, né, a pastora Patrícia vai estar falando sobre a aula de sexualidade, mas eu dei tanto aula de sexualidade que eu me lembrei disso. Um dia eu ouvi assim, eu fui para o congresso Diante do Trono, não lembro quantos anos atrás agora, mas eu me lembro que o assunto era sexualidade e eu estava numa crise muito grande no meu casamento, principalmente nessa área. E aí a Helena Tanuri falou assim, nós precisamos entender que nós podemos falar tudo com Deus e até mesmo pedir a Deus a vontade de se relacionar com o nosso esposo. Essa vontade, sabe? Que o Senhor venha trazer o libido de volta, porque isso vai se perdendo com o tempo, e não só com o tempo,
e também por causa de anticoncepcional, por causa de muitas coisas, né? Perca de hormônios da mulher, por muitos outros motivos. Mas peça isso para Deus. Senhor, coloca desejo sexual pelo meu marido. E eu falava, hein, que oração estranha, eu não gosto desse tipo de oração, não. Vou falar essas coisas com Deus. Então, assim, são orações que eu alcancei vitória, sabe? Testemunho da moça lá da bolsa, testemunho aqui da área da sexualidade. Foram bênçãos que eu alcancei e muitas outras, né? Porque eu creio que vocês também têm muitas bênçãos, muita experiência para contar relacionada à oração. E é isso. Eu creio que tudo é um passo na nossa vida, tudo é válido. Eu creio que todos vocês já ouviram muito falar sobre oração, mas se não é um despertar de Deus na sua vida, que isso venha a ser um lembrete, sabe? Ali um incentivo para que você volte, né? Volte à essência, Senhor, preciso voltar, né? Preciso voltar ao caminho correto, o caminho, né? Onde eu via tanto poder de Deus na igreja. Por que a gente não vê mais poder de Deus? Por que a gente não vê mais tantos milagres, né? Então, julgar é muito fácil, mas nós precisamos fazer. Né? Nós fomos chamados a fazer, a orar, a buscar a face de Deus. Para que entre mais uma vez, né, Jeremias 33:3, que diz o quê? Nós vamos ver coisas que nós nem podemos imaginar, coisas que nós não sabemos. Então, que o Senhor possa estar ministrando isso ao seu coração, em nome de Jesus. Todas as aulas de Mulher Virtuosa e Oração, eu faço uma dinâmica, e essa dinâmica, eu faço ela com uma vassoura. Por quê? Porque para que a gente comece a ter uma vida ativa de oração com Deus, nós precisamos varrer algumas coisas das nossas vidas. E eu vou estar falando como que vai ser a dinâmica. E na aula, né, no vídeo que vai estar acontecendo na quinta-feira, nós vamos estar ali realizando, quem sabe, essa dinâmica mais ao vivo. Cada pessoa passa a mão na vassoura, faça esse ato profético na sua casa e comece a varrer. Senhor, eu varro da minha vida toda mentira, eu varro da minha vida toda falta de paciência, eu varro da minha vida, né, essa ansiedade, eu varro da minha vida essa arrogância, eu varro da minha vida essa ignorância, eu varro da minha vida essa da pessoa muito ativa, né, muito frenética, assim, muito acelerada. Então, assim, tem muitas coisas que nós podemos varrer das nossas vidas para que quando a gente parar para orar com Deus, nós tenhamos paz. Então, comece a lançar palavras, comece a varrer essas coisas da sua vida, comece a profetizar, lançando palavras proféticas mesmo, de que você está varrendo todas essas coisas ruins. E durante esse período ali da aula, nós vamos estar fazendo esse ato profético, sabe? Que seja algo muito espiritual, muito profético, assim. Eu creio que Deus está nesse negócio. Eu creio que Deus vai estar trazendo discernimento para nós. Então, que o Senhor possa estar te abençoando, que o Senhor possa estar te usando dessa maneira, que você venha voltar à essência, independente da sua idade, independente de quantos anos de ministério, independente de quantas vezes você já ouviu falar de oração, independente de tudo isso, volte à essência daquilo que Deus te chamou para ser, volte à essência daquilo que Deus te chamou para fazer. Nós fomos chamados a fazer a diferença. A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Não é só porque ela é uma boa cozinheira ou porque ela consegue fazer uma renda estando dentro de casa. Não é porque ela atende bem o marido e os filhos. Não, a mulher sábia, principalmente, é porque ela confia em Deus.
A mulher sábia, ela sabe que todas as dificuldades, todos os problemas, ela pode colocar diante do Senhor e Deus vai a sustentar. Então, seja sábia nesse sentido. Volte-se para o Senhor, volte-se. Às vezes nós estamos desviados dentro da igreja e nós não sabemos. Aí você fala, não, eu não perco um culto, eu sou dizimista fiel, eu sou adoradora, eu fecho os meus olhos e choro na presença do Senhor. Mas saiu da igreja, nós chegamos em casa e aí nós só deixamos a vida nos levar. Nós não focamos nesse tempo de qualidade com o papai. Nós não fazemos que o Senhor seja parte da minha rotina diária, como escovar os dentes, como almoçar, como tomar banho, coisas cruciais nas nossas vidas. Então, que o Senhor seja algo crucial na sua vida. Amém? Assim, eu termino a minha aula dando uma pincelada, uma continuidade no nosso encontro em vídeo, que o Senhor possa estar te abençoando poderosamente. Tomara que eu tenha conseguido passar algo, né, para o coração das irmãs e que também, se vocês puderem, dar um feedback no grupo, isso tudo também nos incentiva a buscar mais de Deus, a incentivar, continuar incentivando mulheres. Então, que vocês também orem por nós, orem pelo nosso ministério, orem, né, por essa causa. Não tem problema se você está ouvindo, como eu já disse, já está ouvindo tudo que você já ouviu durante a sua caminhada com Deus. Não tem problema. Dê crédito ao Espírito Santo. Dê crédito a esse ministério. Dê crédito. Faça essa diferença, porque vocês estão sendo geradas debaixo de uma cobertura de oração muito grande. Amém? Assim eu quero orar, me despedindo aqui e agradecendo a Deus pela vida de vocês. Que não somente fique aqui no grupo, mas que esse ministério, em nome de Jesus, possa ir os 4 cantos dessa terra, no nome de Jesus. Amém? Deus, nessa noite, nesse momento eu oro a Ti, Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, porque mais um dia o Senhor falou ao meu coração e eu creio que falará ao coração das Tuas filhas, ó Pai. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Que o Senhor, ó Pai amado, venha trazer a memória, Senhor, de como que em algum tempo isso foi tão fervoroso, Senhor, e quanto poder de Deus essa pessoa já sentiu, já foi tão cheio, tão fervoroso, tantas coisas já aconteceram, e hoje as coisas estão mais calmas, estão mais frias, que o Senhor venha fazer ferver novamente, ó Pai. Eu profetizo em nome de Jesus, mulheres fervorosas em oração, Senhor, com tempo de qualidade com o Senhor, Pai. Que sejam mulheres, ó Deus, com intimidade com o Senhor. Que sejam mulheres, ó Pai, que tenha poder para curar, que tenha poder, ó Deus vivo, para salvar. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que essa é a geração, que essa turma é a geração de mulheres que terão poder de Deus. Assim, eu entrego elas mais uma vez em tuas mãos e peço-te a tua graça, teu poder sobre nós. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.